Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso webinar do mês de setembro de gestão de processos de negócio. Muita satisfação nossa ter todos vocês aqui, clientes, parceiros, fornecedores, né? Todo o nosso ecossistema. O Roberto Reale passou uma mensagem, né? O áudio ok. Creio que todos estão me ouvindo, tem algumas pessoas que estão me dando um retorno. Qualquer coisinha, se não estiver ouvindo muito bem, eu peço a gentileza de ir ali no chat, você comentar, porque a Fran e o pessoal estão me dando um apoio aqui para a gente poder estar trabalhando com vocês, tá bem? Peço, por favor, para vocês que estão com o seu áudio ativo, para colocar o microfone no mudo, por favor. Porque a gente consegue não pegar barulho externo, né, para nos ajudar aqui, tá bem? Legal. O Roberto é o meu cara técnico. Senhores, me apresentando rapidinho aqui, nós vamos falar hoje sobre gestão de processos no formato mais empresarial, no formato mais de business, no formato mais de negócios, tá bem? É legal, o que é basicamente BPM, né? Quando você está falando de gestão de processos, você está falando de um modelo de gestão. E existem hoje vários modelos de gestão. Por exemplo, planejamento estratégico, né? Tem aí seus 30, 40 anos. Você tem aí BSC, que já tem uns 20 anos, Business Scorecard. Você tem matriz por diretriz, você tem as 4 leis da execução, você tem Lean Factoring, você tem hoje vários modelos de gestão. Aí a gente pergunta, o que é BPM no meio de tudo isso, né? BPM, traduzindo, é Business Process Management, gerenciamento de processos de negócio, que nada mais, nada menos é do que desenhar processos, gerir processos que agreguem valor para sua empresa, tá? Agora, qual que é a sacada de BPM? BPM, processos, está muito ligado à estratégia da empresa. Então, por exemplo, eu tenho processo, mas eu não tenho uma estratégia muito clara, você acaba deixando o processo meio perdido, porque o processo fala do meio como que você opera, da forma como você gere a sua empresa, como você planeja, executa, controla, monitora e entrega. Então, quando eu comecei a falar para vocês os vários modelos de gestão que existem no Brasil e no mundo, para mim, BPM, processo, está acima de todos, né? Por quê? Porque ele é estratégico. Na gestão de processo, você vai estar integrando o processo com o planejamento estratégico. Você vai desenhar processos que gerem mais valor para a sua empresa. Você vai desenhar processos que realmente automatizem, que realmente entreguem valor. Por gentileza, eu vou pedir, por favor, Sandro, se possível, conseguir colocar o microfone no mudo, por gentileza, que aí tá vindo Aí, consegui. Quando você desenha os processos, você consegue realmente olhar para a organização e falar, olha, que resultado que eu quero ter? Para onde que eu quero chegar? Quando você desenha um processo, você pavimenta o caminho para isso. Então, vamos lá. Qual que é o objetivo de um planejamento estratégico? É você desenhar um começo, meio e o futuro da empresa. Para onde vamos, como vamos e qual é o resultado que queremos entregar. Essa jornada, ela pode levar 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Porém, para você poder chegar lá, você vai ter que passar por um caminho. E o caminho é o seu processo. O caminho é o seu modelo de operação. E eu até brinco, né? O pessoal da Matão está aí, os nossos clientes estão aí. Quando você pode agregar valor ou destruir valor. Né? Eu falo isso para a Regiane, eu falo isso para muita gente. Cara, ou você tem um processo que ele te gera ganho, ou você tem um processo que rasga o seu dinheiro na mesa. Né? Então, o processo ele é extremamente importante. Maicon,
Para quê? O que que é, né, a operação, o processo em si? Cara, é a forma como você faz. Então, ele te dá, você monta o planejamento, você coloca a empresa, você abre a porta da empresa, você fecha a porta da empresa e a operação está rolando e a coisa está acontecendo. É aí que entra o processo. Então, se você quer realmente melhorar as suas vendas, né? Se você quer realmente melhorar o seu resultado operacional, é extremamente importante e relevante você ter processos simples, processos integrados, processos que gerem valor. E eu separei para vocês hoje algo bem bacana que vai te ajudar a entender essa terminologia, a entender o que é processo, a entender como entregar valor para vocês. Vamos lá? Podem me dar um feedback se ninguém... A minha tela já está sendo compartilhada com vocês. Está chegando aí, né? Então o pessoal me disse que sim. Então, falar um pouquinho disso, tá? O que é o nosso objetivo? É mostrar como você realmente consegue executar e entregar valor no mercado. Quanto melhor for o seu processo, mais eficiente sua empresa vai ser. Traduzindo, né? Você tem problemas? Você tem algumas areazinhas da empresa que é um nozinho? Então, você tem um problema de processo. Se você tem uma pauta que toda semana ela é recorrente, você tem um problema de processo. Eu vou te mostrar o que é, quais etapas e como fazer um processo e como medir o retorno sobre o processo, né? E o mais difícil, né? Como implementar processo. Eu quero te dar um overview disso, porque eu faço isso desde 2001, quando eu era gerente de qualidade de 1.600, 1.700 pessoas. Tem pouco tempo que a gente mexe com isso, quase 20 anos. O que você ganha, né, cara, quando você desenha processo? Você pode reduzir seus custos. Eu já vi processo que a gente reduziu o custo em 10%. Você pode aumentar a sua produtividade. A sua empresa ela pode se tornar mais produtiva. Você pode reduzindo seus custos e aumentando as suas vendas. O que vai acontecer com o seu lucro? Ele vai aumentar. Eu já desenhei processos com meu time que nós aumentamos as vendas entre 10%, 20%, 30%, só desatando aquele nozinho do comercial, né? Só deixando aquele comercial mais leve, mais organizado e mais simples. Isso é sensacional. Então, eu quero que você faça o primeiro exercício, né? Pega um papel, pega um rascunho aí enquanto eu falo e fala que resultado que você espera de uma gestão de performance focada em processo. E aí, compartilha com a gente aqui no chat. O que você quer na gestão de processo? Ah, Michael, eu quero ter uma empresa mais leve, eu quero trabalhar menos porque eu estou trabalhando até às 10 da noite e não paro de trabalhar. Não, eu quero ter uma gestão mais focada em performance, em KPIs. Não, eu quero aumentar o lucro. Vamos lá, gente. Eu preciso de foco e é o foco que nos ajuda a ter boas entregas, tá bem? Alguns conceitos simples. Quando a gente fala de BPM, ele é uma disciplina que integra estratégia e objetivos da empresa, que atende à necessidade e aquilo que seu cliente espera por meio de foco do processo ponta a ponta. Cara, qual que é o processo, por exemplo, do caixa ponta a ponta? Desde a hora que é feita uma venda até a hora que o dinheiro entra na conta. Qual que é o processo da venda? Desde o momento que você faz o planejamento comercial, que você imagina o produto que você vai conceber, até a hora que o produto é entregue no cliente. Então, quando a gente fala ponta a ponta, eu não estou falando de organograma. Eu estou falando de uma empresa em que você olha ela sistematicamente, que você olha todas as etapas. Então, o processo, ele atravessa o organograma. Pelo contrário, o processo ele constrói pontes para integrar. E isso eu já falei, né? O processo é uma atividade feita por alguém que tem vida, feita por máquinas, feita por pessoas, que vai te ajudar a alcançar uma performance. E você tem 3 performances na vida, né? Ou você tem uma performance positiva, negativa ou nula. Ou uma linguagem mais simples. Ou você tem uma performance raiz, ou você tem uma performance Nutella. Ou você torce para o São Paulo, Nutella, ou você torce para o Corinthians. Desculpa, nem estou olhando para ninguém nessa hora que eu estou olhando para o slide. Vamos lá. A primeira etapa que você precisa fazer
É modelar o processo. Vamos lá, eu não preciso de slide, mas só para explicar para vocês de uma maneira simples. Modelar é entender como funciona. Por quê? Se você for colocar o seu time numa sala de reunião e falar, cara, como que a gente faz o contas e receber? Cada um que entrar na sala vai te dar uma versão. É impressionante, né? Cada um vai ter uma versão. Isso falta padrão, né? Ontem eu falava com um dos maiores CEOs do Paraná, né? E ele falou, Michael, a nossa empresa está sendo tão vista no mercado que eu estou perdendo muita gente boa, muito programador bom, por exemplo. E parece que cada um que vai embora é um pedaço do conhecimento da minha empresa que está indo embora junto com ele. Por quê? O processo está na cabeça das pessoas. Se o processo está na cabeça do seu gerente, o seu gerente sair, hoje você está morto, entende? O processo não tem que depender de pessoas, o processo tem que estar na veia da empresa. O processo tem que estar sistematizado, o processo tem que ser simples, o processo tem que ser leve, né? Então, o objetivo aqui é você entender como ele funciona. Basicamente é isso, é entender como ele funciona. Agora, Michael, qual que é o macete aqui que ninguém fala? O que eu falo com o Eurico, que é o nosso especialista, está sendo formado na parte de processo pela gente, é você realmente criar um modelo, né, que simplifique, que todo mundo possa entender, mas não gasta muita energia no modelo, porque a maior certeza que eu tenho para você é que vai mudar, né? É que vai mudar. O modelo é a primeira base, a terminologia técnica é entender como funciona, ponto. Então aqui você gasta aí de 5 a 10% de um projeto de processo. Que muita gente quer gastar mais de 80% de energia. Ah, eu quero modelar tudo, eu quero modelar ponta. Calma, cara. Entenda como funciona. Vamos lá. Aí você tem níveis de modelagem, né? Eu quero fazer um diagrama mais superficial, eu quero fazer um mapa mais completo, mais analítico, eu quero fazer um mapa visual mais bacana, um modelo mais fácil de usar, com algumas raias. Na verdade, a forma como você vai... O termo técnico aqui é chamado notação, né? A forma como você faz o desenho, para mim, é tranquilo, tá bem? O que importa é todo mundo na empresa bater o olho e saber o que ele está fazendo. É o cara olhar essas raias de piscina, como a gente coloca aqui, né? Nessa parte aqui do diagrama, eu tenho a raia 1, a raia 2, a raia 3, e o cara bater o olho e falar, é assim que eu vendo? É assim que eu produzo? É assim que eu entrego? É assim que eu gero valor? Percebe? Nós precisamos enxergar isso claramente. BPMN é a forma como você desenha o processo, é uma simbologia universal, que até TOTOS, ferramentas de ERPs gigantes, usam esse modelo de notação para pegar o processo e jogar dentro do sistema. Então, quando você desenha, você tem lá um SAP, você tem um sistema, e você tem um modelo de notação em BPMN, você pode colocar isso dentro da sua ferramenta, porque é uma linguagem técnica aceita pelos ERPs, aceita no mundo inteiro. A versão do BPMN nos Estados Unidos está 2.0, tá bom? Essa é a versão mundial. Então, por exemplo, aqui tem outro modelo, né? Olha que bacana. Esse aqui é um processo quase que ponta a ponta, né? Em que a gente desenha o macro processo de uma área X, de uma empresa Y. Você tem aqui, né? Você tem uma parte mais de planejamento, uma parte mais de decisão, você tem uma parte de execução, você tem uma parte de validação, você tem as decisões que tomam dois caminhos, você tem o íconezinho vermelho aqui, que é o fim do processo. Gente, o processo acaba, tá bem? O processo acaba, tem gente que fica desenhando o processo e não acaba nunca. Meu, processo tem começo, meio e fim, né? Processo tem decisão, processo tem tempo, por exemplo, né? Eu levo um dia para aprovar o crédito, eu levo 2 dias para comprar, eu levo um dia para entregar o produto no almoxarifado. Processo tem responsabilidade. Olha aí, né? Você batendo o olho, você sabe o que cada um tem que fazer na empresa, não tem muita frescura, tá bem? A coisa é mais simples. Aí a parte que eu mais gosto é a parte de análise de processo. Por quê, né? Meu, analisar processo é você colocar aquela operação dentro de um raio-x e através desse raio-x você realmente poder abrir a caixa de ferramentas e falar, cara, que ferramenta que eu vou usar para melhorar o seu processo? Por exemplo, se eu demoro muito para entregar, se eu tenho problema de entrega, o seu tempo está bem medido?
Então, o que a gente tem que fazer? Uma cronoanálise. Nós temos que pegar o cronômetrozinho, calcular o tempo da atividade, quanto tempo leva para fazer, e você medir o tempo da operação. Isso é fundamental. Ah, não, Michael, eu tô com um problema entre as áreas, o processo está se perdendo entre os departamentos. A gente vai estar usando uma ferramenta chamada passagem de bastão, handoffs. O handoff é literalmente a tradução pura, né? Você passa o bastão de uma área para outra. Então, fica muito claro quando o Michael passa para o João, que o João passa para o Francisco, que o Francisco passa para o Pedro. Fica muito claro as etapas de cada um, a passagem do bastão. E eu até brinco, tá? Eu quero que vocês pensem agora, né? Se você é do financeiro, comercial ou operacional, eu quero que você pense comigo agora. Vamos lá, uma brincadeirinha aqui. Cara, você tem entregue aquilo que as pessoas esperam? Aquilo que a tua próxima área espera de informação para processar o trabalho dela, é aquilo que ela realmente espera ou você está mandando a bola quadrada para o próximo departamento? Que às vezes é isso que está acontecendo. Você está entregando um processo quadrado, aí o cara tem um certo retrabalho para descascar o abacaxi que você jogou na mão dele para poder começar a trabalhar. E isso, meu amigo, eleva em muito o seu custo operacional. Repito, isso eleva em muito o seu custo operacional. Em vez de nós trabalharmos numa mesma plataforma, nós acabamos jogando o rojão para o próximo departamento, tá bem? Isso é um problema. Olha que bacana, uma outra dor que as empresas têm, né? Cara, eu começo a desenhar processo por onde? Isso é legal. Você pode criar essa matriz de importância e urgência. Aí você tem lá 10 processos que você selecionou. E aquele que tiver a maior importância e a maior urgência, que no caso aqui é o P2 e o P3, ele entra na fila. Digamos que pode ser o caixa e o processo de cobrança, né? Eu estou com uma alta inadimplência e eu tenho 20, 30, 40, 50 caixas que não está conciliando, né? Pra vocês terem uma ideia, em 2000 até uns 7 anos atrás, eu desenhei um processo de caixa de uma rede de varejo de 75 lojas que o caixa levava 64 dias para fechar. Resumindo, a empresa estava sendo roubada em alguns milhões por mês, né? O caixa não fechava, 75 lojas, 64 dias, dava merda, ponto. Agora, se você quer desenhar processo e realmente gerar valor, pelo amor de Deus, né? Não desfazendo processos de tanto volume, mas pega processo que tira o seu sono. Pega processo que toda semana na sala de reunião tem alguém reclamando, caramba. Pega processos que vai ter 2 impactos. Vamos lá, marquem aí. Esse material a gente vai mandar por e-mail, mas eu quero que você marque aí. Qual processo eu escolher? Processo que aumente a receita ou processo que aumente a minha produtividade, seja de um escritório, seja de uma fábrica, ou processo que aumenta o teu EBITDA, meu irmão. Passou disso, é perfumaria. Passou disso, é frescura. Passou disso, é perda de tempo. Ou você aumenta a receita, ou você aumenta a produtividade, ou você aumenta o lucro. Acabou, galera. Esse é o foco. Faz sentido isso para vocês, senhores? Né? Dá um joinha aí no nosso chat, compartilha conosco, porque eu estou falando para vocês como administrador de vocês. O maior foco são esses 3, tá bem? Aí, nós temos aqui um checklist para te ajudar a lembrar de... por exemplo, né, a hora que você abre a caixa de ferramentas, você tem tanta coisa para ver no checklist que você acaba esquecendo. Então, o que eu e a minha outra especialista em processo que está com a gente aqui, a Gabriela, desenhou? Um checklist de análise. Então, por exemplo, né, olha que bacana. Eu vou analisar um negócio. Por que esse processo foi criado? Aonde que esse processo se encaixa na minha cadeia de valor? Esse processo entrega valor? Qual é a sua criticidade? Se esse processo for cortado da empresa hoje, alguém vai sentir falta? É forte falar isso, né? Mas, né? Vamos olhar aqui, ó. Interações com o cliente. Imagina você numa lanchonete e a cada minuto o cara perguntando para você: você quer mostarda? Você quer ketchup? Você quer pão italiano ou pão australiano? Você quer mortadela? Você quer isso? Imagina a cada etapa da produção do pão o cara interagindo. Daqui a pouco você vai olhar para ele e falar: meu, pelo amor de Deus, me entrega o meu lanche. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Atender é o mínimo que a empresa tem que fazer. Excelência, temos que fazer se a gente quer ter uma diferenciação. Mas vamos lá, interagir muito com o cliente enche o saco, hein? Ponto. Muita interação deixa o processo caro. Eu já peguei processos que numa mesma operação 6 pessoas falavam com o cliente. Meu Deus, 6 pessoas
num escritório de advocacia nacional, mais de 90 escritórios no Brasil, falava com o cliente. Isso cansava, isso estressava o cliente, né? Uma outra coisa, esse processo, o objetivo dele está sendo atingido? Ele é monitorado? Ou ele está naquela gestão do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Vamos analisar o handoffs. Tem alguma etapa que pode ser eliminada? Quais são handoffs que realmente pode atrasar? É como se você tivesse uma máquina que produz 10, a próxima máquina produz 20. Eu estou só mandando 10 e a minha máquina fica 50% ociosa. Por quê? Porque está faltando equacionar o processo. E em vez de eu ter um fazendo 10 e outro fazendo 20, eu faço os dois fazerem 15. Eu aumento a produtividade do primeiro processo e reduzo a do segundo para eu poder ter um 50% a mais de produção. Outra coisa importante nas empresas, regra. Caraca, regra é a forma como você decide. Regra é a forma como você faz escolhas. Regra diz como a coisa funciona e não é a rádio peão. Então você precisa ter regras muito claras. A regra é cumprida, a regra está no sistema, a regra está no processo. Se eu não estiver aqui, eu estou viajando. Como as pessoas vão fazer na minha ausência? Eles vão fazer realmente o que tem que ser feito ou vai ficar meio místico, meio solto o negócio? Aqui é a capacidade. É fantástico, tá bem? O que é a capacidade, cara? É você, por exemplo, né? Testar os limites superior e inferior do seu processo. Quantos contos a receber o seu financeiro consegue fazer? Quantas unidades de vendas o seu time de vendas consegue vender? Quantas unidades de matéria-prima o seu pessoal de fábrica consegue produzir e jogar na expedição? Teste a sua capacidade, porque sou bem sincero, uma capacidade mal estimada, ela pode gerar o quê? Ociosidade. Porque a tua capacidade era para 100, você está produzindo 80, está com 20% de ociosidade. Capacidade versus produtividade igual ociosidade. Desculpa, eu estou voltando na UEL em 2005, a administração da produção. Eu sou administrador industrial, além de outras coisas. Então, você tem que medir isso muito claro. Outro problema gigante, gargalo, né, cara? O gargalo é na pessoa, o gargalo é no sistema, o gargalo é no excesso de regras, o gargalo é na dependência. Tipo, eu tô com maior vontade de fazer, querendo chutar a bola pro gol e infeliz não manda a bola para mim, né? O que tá enroscando? O outro é a variação. Isso aqui é forte, né? Vamos brincar aqui, né? O Roberto é os nossos clientes da Programa Leilões. Imagina, Roberto, cada final da operação sai de uma cor, né? Uma hora tem que sair laranja, outra hora sai amarelo, outra hora sai preto. Meu, pelo amor de Deus, né? Quanto maior variação, maior o custo, maior é o erro. O processo tem que ter um mínimo de padrão. Por isso que as franquias no Brasil, ela tem uma taxa de quebra menor. Por isso que uma franquia no Brasil tem uma taxa de sucesso 30% a 40% maior. Porque por mais antigos os manuais operacionais sejam, é um tipo de processo. É um processo. Você mostra como vender, como atender, como cobrar, como fazer o balcão, né? O custo processo, eu vou provocar vocês, eu tenho vários diretores, gerentes da sala e eu gosto de provocar, quem me conhece já sabe, né? Cara, será que a infraestrutura de pessoal que você tem hoje para entregar resultado compete com o EBITDA que a sua empresa precisa? Para e pensa. A pergunta foi complexa. Será que a infraestrutura de pessoal que você tem hoje comporta mais ou menos o resultado do EBITDA que a sua empresa precisa? Eu não vou falar mais nada, que é para vocês pensarem. Envolvimento humano, aí envolve realmente a complexidade da tarefa, a dependência de um especialista. O cara sabe o que está fazendo, ou o cara não sabe o que está fazendo? O cara tem treinamento ou o cara é um perdido? Né? E por último, controle. Cara, controle é tudo, tá? Controle de uma norma internacional, controle de produção, controle de estoque, controle de horário, controle de transporte, controle da expedição. Se você não tem controle, você só planeja, executa e deixa a vida me levar. Aí você vai passar no radar e vai levar uma multa. E a multa pode ser alguns milhões de perda de dinheiro que você está tendo ano a ano. Essa é a analogia que eu faço para vocês. Esse é um slide que eu quis gastar um pouquinho mais de energia falando sobre análise, tá bem? Agora, uma perguntinha para você colocar aí no chat. Qual dessas ferramentas de análise que eu coloquei, métodos, mais chamou sua atenção? Complementa aí que a Fran vai estar vendo aqui os seus comentários, tá?
qual dessas ferramentas de análise, existe mais de 50, tá? Eu falei só umas 10. Mas abrir os seus olhos e falar, caracas, isso aqui precisa ser melhorado, tá bom? Vamos avançar. Aí eu vou desenhar o processo. Desenhar o processo é uma parte gostosa. Por quê? Você tem que desenhar o processo pensando em duas coisas, né? Eu sei que eu sou insistente nisso, mas é relevante reciclar aqui alguns. E alguns vão estar aprendendo. Você desenha um processo para atender o objetivo da estratégia. Ah, eu tenho que ser uma empresa que entrega 97% em dia. Ah, eu tenho que ser uma empresa pontual. Eu tenho que ser uma empresa que tem um EBITDA de 15%. Então, você vai desenhar um processo para entregar um EBITDA, uma geração de caixa de 15%. Não é? Então, o desenho, ele atende a estratégia. Mas o que é mais importante? O desenho, ele te ajuda a desenhar uma nova operação, atendendo a estratégia e corrigindo o problema que você enxergou na análise. Na análise, você identificou que o seu tempo de operação para atendimento ao cliente é 7 dias. Nós vamos desenhar um processo para cair para 3 dias, para 2, para 1 dia e meio, percebe? Eu desenhei um processo uma vez, foi bem bacana. Ele envolvia vendas, produção e finanças. E era venda de farinha, né? Farinha mesmo, farinha de trigo, farinha envasada que vai para o supermercado. E aí, aquela padaria que pedia farinha, o cara tinha que ter com as contas pagas. Então, no financeiro, ele tinha que estar com as contas em dia, o boletinho pago. A produção tinha que dizer para mim que ia poder entregar. E o cara do vendas dependia da produção e dependia do financeiro. Então, aquela tela dos pedidos ficava por cor. A cor que já tinha sido aprovada no financeiro, a cor que já tinha sido aprovada na produção e a cor que o pedido já tinha sido lançado no sistema para poder entregar no outro dia. Cara, esse processo levava dias. Nós desenhamos isso no Excel, nós fizemos um novo processo, o cara colocou no sistema e isso ganhou velocidade, porque na época eu tinha mais de 70 vendedores em todo o Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, vendendo, que ficava dependendo da fábrica. E aí, vai sair o meu pedido? E aí, como está a fila? Imagina numa única tela, isso automatizado, né? Até hoje, o dono dessa empresa de software me agradece, porque a gente ajudou a melhorar o sistema deles. O que mais? Putz, eu vou desenhar processo pensando em terceirizar, né? O termo em inglês é BPO, Business Process Outsourcing. Então, você vai terceirizar alguns processos. Posso ser sincero? Marte, hoje, terceiriza algumas coisas da área de vendas, terceiriza, né? Você pode terceirizar muita coisa. Hoje em São Paulo, até a área financeira, que você acha que é o seu cofre, está sendo terceirizado. Produção é a área que mais terceiriza. Porque eu tenho administrado algumas construtoras, né? Nós temos clientes aí em nosso portfólio, grandes e excelentes construtoras, e uma delas terceiriza todo o chão de fábrica, né? Toda a produção, seja da laje, do reboco, da pintura, da elétrica, da engenharia. Cara, isso é fantástico. Agora, o que você precisa fazer? Só ter um controle da terceirização, né? Você tem que colocar regra, você tem que colocar prazo, você tem que colocar metas e acompanhar essa terceirização. Eu tenho a honra de dizer para vocês que eu acho que eu fiz as maiores terceirizações do Brasil, porque em Santa Fé é uma cidadezinha que é 20 mil habitantes, tá? Mas ela tem mais de 80 firmas de formatura. O setor de formatura do Brasil é em Santa Fé. E lá, todo mundo fazia tudo, né? Eu comecei a criar pequenos polos, pequenas fábricas, especialistas. Um cara especialista em vídeo, um cara especialista em áudio, um cara especialista em impressão, um cara especialista em pré-impressão e um cara especialista em vendas. Gente, isso foi fantástico, tá bem? Nós terceirizamos tudo em Santa Fé, reduziu o custo das empresas e com uma única planilha de PCP eu conseguia controlar todos os serviços. Foi muito bacana essa pegada e ajudou demais as empresas a pegar especialistas. Quem é terceiro faz melhor que você. Quem é terceiro faz melhor que você. Uma outra coisa importante é assim, né? Se você tem vários escritórios, várias filiais, várias unidades, vários pontos de vendas, essa é uma estratégia bacana. É você criar uma CSC, uma central de serviço compartilhado, em que você coloca num único grupo de trabalho, num único departamento, toda a operação. É realmente uma central única de serviço compartilhado, focado em finanças, RH, TI, pré-venda, pós-venda, porque a venda está lá no campo, não é verdade? Então, assim, o CSC,
ele é fantástico. Digamos que você tem 3 empresas, você monta uma CSC, em vez de ter 3 departamentos financeiros, você vai ter um que dá suporte para as 3. Eu fiz um trabalho semelhante a isso, uma empresa que tinha 55 CNPJ, uma empresa do agronegócio. Cara, isso deu muito, mas muito resultado. Simplificou demais a empresa. E é bacana que quando você gera escala, um financeiro que atendia, tipo, 2, 3 empresas, o cara consegue atender muito mais empresas porque tem volume, porque tem padronização, porque tem, né, repetição, perfeição, treinamento. Esse é um método que gera muito valor, tá bem? Tanto que hoje existe o Instituto Brasileiro de Central de Serviços Compartilhados, esse negócio que cresceu demais. Todo mundo que tem franquia, todo mundo tem várias unidades, todo mundo tem várias filiais, todo mundo tem vários pontos de venda, monta uma CSC e a minha pegada é deixa a ponta leve e centraliza a operação, né, na matriz para ela engorda um pouquinho, mas ela deixa a ponta só para negócio, né? É o que os bancos fazem, né? A estrutura pesada está na matriz e a ponta é só o gerente de negócio, o caixa e a retaguarda, entendeu? É essa a estratégia. Uma outra estratégia que é a que eu mais gosto também, eu ainda falei para ela, para minha filha essa semana, né? É a estratégia de tudo em um, cara. Fazer tudo num único momento, numa única hora, numa única pessoa, numa única ferramenta, num único instante. Eu não fico pegando o processo e particionando o processo igual Jack Stripador. Não. Você deixa o negócio leve. Eu já fiz scutops, para você ter uma ideia, de colocar o sistema numa única tela. Eram 3 operações, ela virou uma operação, uma pessoa em vez de 3. E isso por causa dessa técnica do tudo em um, né? Uma pessoa fez o crédito, uma pessoa liberava o estoque e uma pessoa fazia a venda. Antes eu tinha 3 profissionais, né? E isso me otimizou o recurso, tá bem? Isso otimizou o recurso. Ah, Michael, o que aconteceu com as outras 2 pessoas? Antes de alguém pensar que eu não tenho um coração. Essa empresa, ela cresce 20% ao ano. As pessoas são absorvidas em outras áreas porque a empresa está crescendo, tá bom? É você ter eficiência. Uma outra coisa importante é assim, né? É a sustentabilidade nos processos. Eu não estou falando aqui de uma ISO 14000. E sim você de focar a essência, de ter menos embalagem. A tendência você viu que as casas do futuro são casas menores? Carros com menos aço, mais leves, né? Menos consumo de energia, minimalista, né? Casas com menos recursos. Os celulares, você tinha 10, 15 equipamentos, hoje o celular substituiu tudo isso. Então, assim, empresas sem papel, empresas mais leves, empresas mais otimizadas, empresas mais sustentáveis, tá? Essa é uma tendência irreversível. E aqui eu vou passar um pouquinho, eu vou parar bom, compartilhar, eu vou deixar compartilhado, eu vou pedir para o Eurico passar essa parte de simulação. Deixa eu apresentar um pouco o Eurico. Ele é o nosso especialista em processo, ele é o cara que faz a coisa acontecer, ele que domina tão bem a técnica e desenha processos maravilhosos aí. Então, essa parte de simulação mais prática, né? Eu vou passar a palavra para ele. Ele está em outro local, ele está em outra cidade, atendendo nossos clientes. Ele vai compartilhar com vocês esse próximo slide. Vamos lá, Eurico. Então, só um pouquinho. Quem está na sala, Eurico, tem que colocar o microfone no mudo, né? Que aí não tem o eco. Beleza. Então, essa parte da simulação, é a gente conseguir testar, simular aquilo que foi desenhado. Fazendo isso, a gente consegue fazer a validação desse processo, prever o desempenho que aquele processo pode ter. Se tem alguma variável que vai ter maior influência, alguma coisa que pode prejudicar o processo, né? A gente pode desenhar pequenas variações do desenho para conseguir fazer esse teste, essa simulação. A gente pode, com isso, testar as regras, aquelas ferramentas de análise, né, que o Michael mostrou agora há pouco. A gente consegue simular, então, a capacidade do processo, verificar se os handoffs estão corretos, se não são exagerados, os gargalos, a capacidade, tudo isso através de simulação. Aí vocês vão perguntar, então eu vou desenhar o processo, vou colocar ele para funcionar e vou ficar fazendo teste? É uma forma. Você fazer isso
na prática, no quente da sua empresa. Mas existem ferramentas que a gente consegue fazer esse trabalho. Troca o slide aí, Michael. Por exemplo, isso aqui é uma tela de simulação de um processo feito dentro do Visage. Então, aqui é possível a gente simular alguns parâmetros daquilo que ocorre no nosso processo. O tempo que cada atividade é executada, quantas pessoas executam aquela atividade, o percentual de decisão de sim, de não, né, dos caminhos, das saídas possíveis. Com base nessa estrutura, você consegue analisar custo, consegue avaliar a capacidade, consegue identificar onde você pode ter um determinado gargalo, e com isso você vai simulando, você vai brincando com o teu processo. Então, você identifica que você tem um gargalo em uma determinada decisão, que ela pode vir a dar um volume maior de saídas para o não, por exemplo, você pode simular, colocando uma pessoa a mais, por exemplo, para executar aquilo e medir a capacidade do teu processo. Se isso vai evoluir ou se isso vai prejudicar o teu processo. E dentro do Visage ainda, pode trocar, Michael, por favor, a gente consegue ter um relatório com essas informações, o tempo que você está simulando, percentual de cada operador. Depois você pode expandir isso e verificar por atividade, tempo decorrido, tempo de execução, tempo que uma atividade ficou esperando uma outra ser concluída. Então, com base nisso tudo, você consegue chegar no mais real possível de um processo, sem ter que gastar a energia da equipe. Eurico, então assim, você está dizendo para a gente que nessa simulação que está aí, eu consigo mostrar um antes e depois, antes de gastar energia. Tipo, consigo criar cenários, simulações, para falar, olha, esse redesenho vai te reduzir o tempo em 20%, 30%, seria isso? Sim, dá para fazer isso e dá para ir além. Você consegue verificar quanto está custando cada papel, cada pessoa que está envolvida no processo, se você paralisar o custo. Legal, legal. Obrigado, Eurico. Então, essa ferramenta que a gente usa é uma ferramenta chamada Visage, né? É uma ferramenta simples, é uma ferramenta que você coloca os parâmetros, simples entre aspas, tá bom, gente? Simples para quem está usando aí, vamos ser sinceros. Mas funciona pra caramba e você consegue criar cenários para você poder realmente ver onde que tem gargalo, onde que você tem volume, qual que é o custo, qual que é o tempo. Aí, cara, você realmente mostra ganhos, tá bem? Quer ver um exemplo bacana que dá para usar é você, por exemplo, pedir uma escala que você quer fazer dentro do seu processo. Hoje, meu processo atende 100 demandas. Eu fechei um contrato com um cliente novo que vai me gerar uma estimativa de mais 50 demandas. Eu vou ter que aumentar a minha equipe? Vou ter que colocar mais 50% na minha equipe se eu estou aumentando 50% de demanda? Não necessariamente. Com uma simulação, a gente consegue ver em que ponto é possível colocar uma pessoa e se é necessário colocar uma pessoa e o tempo que é necessário ter essa pessoa lá dentro do processo. Consegue fazer uma previsibilidade antes de sair fazendo, né? Na prática, né? Na prática, por exemplo, eu vou crescer 30% ao ano, né? Esse 30% de aumento de atividade, de operação, vai precisar de quantas pessoas? Aqui você consegue calcular, né? Isso aí. Legal. Obrigado, Eurico. Obrigado mesmo. Então, agora a gente entra numa fase que é a fase mais gostosa de BPM. Por quê? É a fase que interessa a vocês. O que é desempenho? Desempenho é resultado, né? Então, você tem que equacionar o previsto com o realizado. Quando a gente fala de processo interfuncional, intrafuncional, é processo interfuncional dentro de casa, intrafuncional entre você, seu fornecedor, o seu banco, seus clientes, tá bom? Quando eu estou falando de gerenciar o desempenho, é o controle de como eu trabalho, né? Como que eu respondo, como que eu estou monitorando, se as regras estão funcionando em tempo real ou não. Eu sou CEO eu sou CFO da empresa. Eu quero saber como está o meu caixa ontem. Você tem um controle diário, eu quero saber o meu caixa agora.
Ah, não, eu sou uma transportadora, eu quero saber o desempenho das minhas carretas esparramadas pelo Brasil em tempo real. Cara, depende da ferramenta, depende do seu processo, você consegue ter isso, tá bem? Tipos de indicadores. Aqui nós temos dois modelos, né? De indicadores que direcionam, a própria palavra fala, drivers, né? Ele monitora a causa antes do efeito, pela possibilidade de alterar o curso antes para alcançar um determinado resultado. Na prática, você sabe se você vai bater a meta ou não antes olhando para esse indicador. Porque ele é um indicador meio de caminho, né? Se você mexer em alguma variável, você pode influenciar no seu resultado. Agora, o indicador outcome, indicador de resultado, cara, já era, né? Ele monitora o efeito, não permite mais você alterar. Então, assim, fiquei com caixa no vermelho, você não mexe mais. Um indicador driver, o que você teria que falar? Reduzir o prazo médio de recebimento de pagamento de clientes. Os clientes me pagam hoje com 35 dias, eu quero que eles paguem com 30 dias. E você monitorar esse driver todos os dias, o resultado dele vai ser mais dinheiro no seu capital de giro, mais dinheiro no seu caixa. Você entendeu? Isso é fantástico. Então, assim, aonde que as empresas mais metem pilha? O pessoal mete pilha no fim. Só que o fim, cara, acabou o jogo, né? Você tem que trabalhar o driver, você tem que trabalhar o meio, você tem que trabalhar o meio. Aonde que a gente ganha dinheiro? Melhorando o método, melhorando o processo. Eu tô com problema de caixa. Por quê? Porque você está com problema de margem. Eu tô com problema XYZ. Cara, você tem que avaliar qual é o meio que está sangrando o resultado da sua empresa. Você tem que avaliar isso muito bem. Uma outra coisa importante é na hora de você definir as metas, né? As metas, elas têm que ser simples, né? Mensuráveis, ela tem que ser específica. Você realmente tem que atingir essa bomba dessa meta, ela tem que ser aceitada pelo seu grupo. Antes você coloca uma meta super girl, super woman, né? O super homem, porque nem todo mundo tem a mesma energia todos os dias. Tem que ser uma meta realmente realística, uma meta racional, uma meta lógica e uma meta que ela vai ser em determinado período, você vai virar a chave, na é verdade? Pô, eu tô batendo meta todo mês. Eu tô reduzindo custo todo mês. E tá fácil. Cara, aumenta a meta. Melhora a meta. Dobra a meta. Faz igual a Dilma, né? O dobro pela metade do preço. Então, cuidado com isso, né? Eu tenho que usar uma técnica muito simples, dividida em 5 palavras, cada letra, você coloca uma tabela de Excel, né? SMART e na frente a resposta para cada meta. E, por favor, voltando ao slide anterior, dividido em drivers e dividido em outcome, né? Nós temos um modelo de planilha de indicadores, um e-book. Depois, na hora que a Fran for mandar um material para todo mundo que se inscreveu, eu vou mandar esse e-book de indicadores, porque aí a planilha já está distribuída, né? Eu tenho uma meta, resultado drivers, resultado outcome, tá bom? Vai ficar mais fácil para você aí. Agora, olha o sonho de consumo nosso, né, gente? Não sei você, administrador, mas a hora que eu vejo isso daí, cara, é igual o Corinthians meter 5-0 no Palmeiras. É um negócio fantástico, né? É um negócio sensacional. É gráfico, é análise, é business intelligence, é resultado, é performance, é tudo que uma empresa precisa para ser muito bem gerida. Cara, se você não tem isso, sabe o que você tem? Uma folha em branco. Se você não tem isso, sabe o que você tem? Algo muito solto. Algo muito solto. Algo muito vago. Então, nós precisamos, nós devemos, né? Realmente ter um norte muito claro. Para onde estão indo os meus números? Para onde está indo a minha equipe? Tudo isso numa única tela. Então, você pode ter 4 blocos nessa tela. O bloco de vendas, o bloco de finanças, o bloco de produção, né? E o bloco de operação, produção, logística, RH. Você pode montar perspectivas da empresa para você poder enxergar a empresa como um todo. E aí entra o BI. Porque o BI, o que é o BI, né? Ele é um software de inteligência que ele busca todas as informações da sua empresa e coloca numa única tela. Cara, sabe quanto custa um BI hoje? $9, $10 por pessoa, para uma licença, um gerente só, né? Não precisa de licença para a empresa inteira. Fala sério,
O nome da ferramenta é chamada Power BI, da Microsoft. Meu amigo, minha amiga, se você quer ter um Power BI, é fácil, você vai lá e contrata a ferramenta. Agora, integrar o seu ERP, integrar suas planilhas com a ferramenta, vai ser um parto normal. Agora, para você não ter um parto normal, você tem que ter um processo que você consegue medir a performance. Por isso esse webinar de hoje. Se você tem um planejamento, você tem um processo, você monitora o processo com BI, por exemplo, você tem esse slide na sua mão. Você tem os dashboards. Agora, se você não tem, cara, você vai ter um monte de gráficozinhos desconectados. Eu vou te dar um exemplo, meu amigo. Uma empresa do setor alimentício aqui do Paraná, ele é um moinho X, que atua em todo o Brasil, um mega moinho. Ele tem 20 anos de informação errada no sistema dele, porque o sistema foi implantado sem processo. Está cheio de informação. Eu tiro o relatório que você quer. Agora, se está batendo ou não, o controle infarta cada vez que tem que prestar conta para a diretoria. Não basta ter um monte de gráficozinhos bonitos e a qualidade da informação por trás estar ruim. Isso é perigoso, isto é péssimo. Entende? Então, tem um processo para você ter inteligência. Para você implementar indicadores, vamos fazer um checklist rápido. Vamos lá? Usa o plano de metas SMART. Estabeleça indicadores, processos que representam essa meta. Indicadores que direcionam, indicadores de meio e de fim. Chama a TI e fala, cara da TI, Roberto Reale, pessoal da TI, chama o cara, você é o meu melhor amigo, eu te amo. Né? Vem aqui para a gente poder realmente integrar com o software nosso. Vai, implementa, faz a máscara no Excel que a Fran vai passar para vocês. Treina as pessoas numa cultura de meritocracia. A vida é feita por desempenho. Ou você não entrega, ou você não entrega. Ou você é muito bom, ou você é muito ruim. Desculpa, não existe mediocridade em gestão. Ou você tem alta performance, ou você tem baixa performance. Então, treine as pessoas. Mostra a máscara, mostre o que você espera delas numa única planilha e faça elas trabalhar em direção a isso. Execute a gestão por indicadores diariamente. Monitore as áreas diária e semanalmente. Se a sua empresa é de varejo, meu irmão, e o seu produto está na gôndola, você tem que monitorar por hora. Você tem que monitorar por período, manhã e tarde. Porque meio período, 1 hora de baixa de vendas, compromete o resultado do dia. Comprometeu do dia, compromete o do mês, tá bom? E tem um programa de gestão à vista. Vocês que são clientes da ideia, tem muita gente aqui, a maioria que está nesse webinar não é cliente da ideia, mas eu tenho alguns clientes. Eu peço reiteradamente que vocês tenham um painel de gestão à vista na sua sala de reunião. Tem que sair do computador, tem que ser visual, tem que ter na tela para todo mundo ver e ouvir. Agora, outra parte importante é a gestão da mudança. O Eurico mostrou aquele processo lindo, maravilhoso, simulado, desenhado, extraordinário. A pergunta é, as pessoas vão fazer, aí nessa hora o coração começa a acelerar, né? Ah, meu time não vai fazer, o meu time é do contra. Vamos lá? 8 etapas para gerenciar a mudança. Um livro chamado John Kotter. Estabeleça um senso de urgência. Cara, queima a ponte. Queima a ponte. Queima a ponte. Cria uma força-tarefa. Cria uma coalizão. Chama a diretoria, chama o gerente de RH, chama o gerente de operação, chama o gerente da área e trabalha para todo mundo estar na mesma página. Invista na comunicação, crie muita comunicação, eu pulei para o 4, mas vamos lá. Muita comunicação é transparência, as pessoas sabem o que está acontecendo. Crie uma visão de mudança, onde estou, para onde eu irei chegar. Eu só vou mudar com você se eu ver um cenário de futuro. Dê base, condições para as pessoas tomarem decisões. Se o cara não tiver poder para tomar a decisão, o processo vai enroscar e a coisa não vai fluir. Crie metas de curto prazo e celebra essa bomba da meta atingida, né? Comemora, celebra, estoura rojão, faz o coffee break, faz um piquenique, não me importa o que você vai fazer, estoura o champanhe, mas celebre. E não diminui o ritmo, né? As empresas de excelência, cara, elas têm pegada, têm sangue nos olhos, têm ritmo, têm velocidade.
Não diminua o ritmo. Tem coração, tem energia. A palavra é energia. E faça a mudança ser um hábito contínuo, né? Esse negócio que eu não vou mudar, desculpa. Mesmo que a sua empresa tenha um EBITDA hoje de 30%, 40%, se você não mudar, o mercado não perdoa. A maior certeza que eu tenho é da mudança. A maior certeza que eu tenho é que as águas que trouxeram você até aqui, elas não garantem que você vai chegar até o seu destino. Mudar é uma condição de sobrevivência, de subsistência, de relevância, de importância. E aí você começa a mudar a cultura da empresa, né? Você sai daquela estrutura de organograma, manda quem pode, obedece que tem juízo, para criar os processozinhos que estão aí em vermelho, e ele vai atravessar todas as áreas, né? Financeiro, ponta a ponta. Vendas, ponta a ponta. Produção, ponta a ponta. Logística, ponta a ponta. Aqui em cima eu tenho as áreas, em vermelho aqui eu tenho os processos, e é como se estivesse fazendo um clono 1. Isso aqui é chamado organograma matricial, né? X e Y. Tipo, você cruza. Eu não tenho que pedir bênção para o gerente, eu sou da área de vendas, eu não tenho que pedir bênção para o meu gerente de vendas para falar com o gerente financeiro, com o cara de crédito. Eu já vou direto na fonte. Isso gera velocidade. Isso facilita a comunicação. Vamos lá. Uma outra coisa importante é você manter o escritório de processo. Não adianta desenhar um processo e não manter. O processo ele precisa ser otimizado sempre, afiar o machado sempre. Então, tem um escritório de processo vinculado à sua diretoria, tem alguns modelos de organograma, mas se você quer ter uma cultura de excelência, uma cultura de qualidade, uma cultura de performance, você tem que ter um escritório de processo, aquele cara que vai estar com os olhinhos ali no radar, medindo o KPI, acompanhando o KPI junto com as áreas, treinando o povo para mexer em KPIs, medindo performance, medindo o resultado. E aí você consegue gerar valor. E aí você consegue gerar resultado. E aí você consegue gerar excelência. Você sempre tá, por exemplo, né? A diretoria fala, putz, eu fui lá para a China e vi uma nova forma de produção. Ou eu quero começar a importar da China. Quem vai desenhar esse processo? O escritório. Quem vai executar? A área. Acabou, galera. Acabou. Nada fica solto, tá bem? Então, para a gente poder chegar no nosso finalmente aqui, né? O que você reduz de custo com o processo? Você elimina o retrabalho. Retrabalho é fazer 2 vezes. Se você faz 2 vezes, você aumenta o custo operacional. Quando você usa os processos, você realiza as oportunidades, porque lá no começo você avaliou problema e oportunidade. O que é oportunidade? É alguma atividade que hoje você não desempenha porque você não tem braço e perna. Você está tão enfiado em problemas que você vê o dinheiro passar na sua frente e não consegue aproveitar as oportunidades que Deus te dá. Então, se você tiver mais tempo, tiver um bom processo, você vai estar liberado para poder vender mais, para poder fazer novos projetos. Talvez o maior ganho que eu tenho com o processo é esse item 3. Você vai melhorar a performance dos indicadores. Então, por exemplo, eu já desenhei o processo na 6ª maior empresa de escova dental do Brasil, e a gente estava desenhando os KPIs, os resultados dos últimos 36 meses. Cara, teve indicador com a melhoria da operação e da gestão que melhorou 10 vezes. 10 vezes em cima de uma mediana é algo extraordinário. Se você não acredita, o nome da empresa é Dental Clean, só você falar lá com o CFO, lá com o Wilson Munhoz. Então, a coisa acontece. Uma outra coisa, um outro ganho, é a aplicação da análise. Só ali na análise, meus senhores, você já tem vários ganhos. Porque você está eliminando gargalos, está melhorando handoff, está melhorando a passagem do bastão. Uma outra coisa importante, você trabalha a cultura da empresa, né? Aquela cultura da transformação. Eu nasci assim, morri assim. Síndrome de Gabriela. Cara, desculpa. Adeus, né? Vida nova, motivação, time com energia, time com entregas. Sabe por que algumas empresas morrem o clima organizacional? Porque não tem entregas. Todo mundo está fazendo mais do mesmo. Não tem projetos que trazem paixão e brilho nos olhos das pessoas. Quando você desenha um processo, você sempre está oxigenando, mudando, melhorando, otimizando e entregando. Outro ROI de um projeto de processo: mais planejamento e menos mão na massa. Mais planejamento, menos mão na massa. Mais planejamento e menos mão na massa. E o último é monitoramento, né? Nós melhoramos a performance de uma empresa só monitorando, né, os indicadores. Cara, trouxe um ganho de 67 milhões, ponto. Toda quarta-feira, os estoquistas de todo o Paraná e São Paulo
prestavam conta para o meu especialista mostrando como estava o resultado de estoque. Esse monitoramento dos indicadores trouxe um ganho de 67 milhões. Posso te contar uma historinha? E bem simples. Se você colocar monitoramento nos seus processos, só monitoramento traz um ganho de 15 a 20%. Por que eu estou falando isso? Porque uma coisa é você deixar o cartão solto, uma coisa é você colocar limites. Então, coloque controle fabril, controle financeiro, controle comercial, e eu tenho certeza que essa prestação de contas vai perfumar melhor a sua empresa, tá bem? Aqui eu tenho alguns cases simples também. Essa empresa, o consumo de material estava 31% acima da previsão. Foi reduzido para 7% abaixo da previsão. Ela teve um ganho de 230 mil reais, né? Um ganho anual. O custo para o colaborador foi reduzido de 259 reais para 180, um ganho médio de 284 mil. Né? Um ganho. E aí ela teve um ganho também em horas, ela teve vários ganhos. Na verdade, ela teve um ganho de mais de 1 milhão de gestão de custo, um ganho de mais de 1 milhão na parte comercial. A Central Limp, a Vera é o nosso cliente, já atendemos com 2 projetos lá dentro e trouxe muito resultado. Teve um ganho médio de 257 mil, isso aqui foi até case, né? Aqui, você vê pela penúltima linha aqui, né? Nós desenhamos o processo comercial comparando um período com o outro, trouxe um ganho de 1 milhão e 18 mil, né? Um crescimento de 22% só com o redesenho dos processos. Olha que fantástico, né? Isso aí você pode falar com a dona. Esse aqui é um processo da Criviale. A Criviale é aquela marca de armazenamento soft, Freeway, H2O, né? Ela tem 7 supervisores, um gerente nacional e 64 vendedores. Essa estrutura dela até abril deste ano, quando nós estávamos lá. Nós desenhamos o processo comercial dividindo em 10 etapas para os representantes. E fizemos um comparativo, implantamos o processo no final do ano passado e comparamos janeiro a abril de 2018, janeiro a abril de 2019. O ganho foi 9%. Maicon, conta para mim só quanto que se representa em dinheiro. Mais de 2 milhões. Mais de 2 milhões de aumento de vendas, deu em 9%, dividido em 64 representantes em 3, 4 estados. Esse aqui é um case bacana. A Cioli, ela é uma empresa, tem mais de 60 anos, é uma empresa londinense que é a maior distribuidora da Chevrolet peças do Brasil. E ela tinha devolução de peças, ela tinha retrabalho, né? Então, a redução de mais de 61% em casos com problema. Então, imagina, né? Você ia cobrar o fornecedor, não vou te pagar porque você não entregou. E aí travava, ele travava e travava, você não recebia. Tinha problemas de entrega, vários problemas de pontualidade. Nós redesenhamos o processo de entrega, nós redesenhamos o processo de conta receber, nós integramos o balcão da loja com o cara da expedição, com o cara do almoxarifado. E aí, cara, 61% dos problemas foram reduzidos com esses simples slides na sua tela. Óbvio, foi um trabalho de mais de 8 meses, um único processo, um grande problema que foi resolvido. Agora você deve pensar, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, para implementar uma gestão de processo, faça um projeto, define o escopo onde mais está sangrando. Quais são os critérios que eu pedi para você anotar? EBITDA, produtividade e vendas. 3. Desenvolve os indicadores. A Fran vai passar um modelo de KPI. 4. Faça as 3 coisas, uma atrás da outra. Modela, analisa e desenha. Modela, analisa e desenha. 5. Valida com a área. Seu departamento interno, o cara tem que aprovar, porque o processo não é goela abaixo, ok? Ele participa da construção do processo. Próxima fase, implementa. É hora de virar o mindset das pessoas. É hora de tocar a mente e o coração. É hora de transformar. Próxima etapa, manter o processo funcionando. Crie um escritório de processo. Implemente uma governança focada em processos, para que aquilo que acontece na sala de reunião não destrua o que a operação está fazendo, e sim seja um alinhamento entre a operação, gestão, escritório de processo e as áreas. E o mais importante, aí é um erro técnico da maioria das empresas, né? É a automação do processo.
Ah, eu vou melhorar minha empresa contratando o SAP, vai dar problema. Contratar o TOTS, vai dar problema. Porque se você não tiver processos bem desenhados, meu amigo, você só vai automatizar a bagunça. Repito em alto e bom som, porque eu faço isso há 20 anos. Você vai automatizar a bagunça. Penúltima etapa, mede o retorno de cada fase. Né? Você viu como o Eurico mostrou a performance num simples gráfico, num simples simulador. Meça a performance. Meça a performance. E aí, cara, é aquela hora de celebrar, de fazer barulho, apresentar o resultado para todo mundo, falar, olha, a minha área de operação saiu de 500 unidades para 700. A minha área de vendas de 300 mil aumentou para 500 mil. O meu lucro saiu de 10% para 12%, para 15%. Você tem que mostrar ganhos, porque senão o projeto de processo parece um monte de coisa técnica e ninguém entende. Nós somos empresários, nós somos focados em performance. Agora, Michael, simula para mim um resultado de BPM. Aí, cara, tem vários simuladores, mas quando você trabalha BPM, você está melhorando a linha da receita, você pode estar reduzindo o seu custo fixo e você pode estar otimizando o seu custo variável. Então, de uma forma bem simples, você pode melhorar o seu resultado econômico e financeiro de uma maneira bem simples. Então, aqui, por exemplo, né, eu tenho um cenário aqui de um processo de logística em que eu tenho aqui, só um pouquinho, deixa eu fechar, deixa eu melhorar aqui para vocês enxergarem melhor essa simulação. As premissas do processo, do projeto. Ah, eu tenho 15 cenários, o cenário 15, né? Aqui, o 15 aqui no caso, nós estamos imaginando o período, tá bem? A despesa é 12 milhões, ah, eu quero economizar 12%. Né? Eu vou investir tanto num projeto de processo, eu vou ganhar 996. Então, pega aquela despesa atual, que você tem seu custo fixo ou custo variável, né? E aí a gente vai implementando o projeto. Esse projeto é do centro. O cara pensa nisso, né? A gente tem que fazer continha. Nós temos que literalmente fazer continha. Como um projeto de processo pode aumentar o resultado. Isso aqui você pode fazer para qualquer área. Despesa variável, despesa fixa, aumento de vendas, never mind. Na verdade, a simulação de vendas a gente usa outro, né? Porque você está melhorando a receita. Aqui eu estou reduzindo o custo fixo ou variável. E o ganho vem, ponto. Né? O ganho vem. Coloquei para vocês só 3 cases, mas no Paraná, nós somos uma empresa que mais faz gestão de processo. Então, cara, é tranquilo isso para a gente, tá bem? Aqui tem algumas referências, né, sobre manuais internacionais. Essa é a Bíblia de processo, está na versão 4.0. Eu participei da versão 3.0. Ferramentas que nós usamos é o Visage, é o Power BI. Esse aqui é o melhor livro de gestão da mudança. E esse case aqui, ele tá aberto aí para vocês. Outras coisas importantes, já vou abrir para perguntas, né? Mês que vem, dia 16, nós vamos fazer um webinar sobre produtividade. Não é processo, é produtivo. Como ganhar 20% a mais no meu tempo. Eu vou mostrar para vocês 4 técnicas de aumento de produtividade. Desculpa, 4, não vai ser uma, não vai ser 2. 4 formas de melhorar o seu tempo, ou mais, tá bem? Eu fiz isso com uma rede de executivos, uma das maiores empresas de serviço alimentício do Brasil em janeiro deste ano. Os gerentes estão indo para casa mais cedo, né? Literalmente. Então, marque aí na sua agenda. A Fran vai mandar um e-mail, né, nas próximas semanas aí, lembrando você desse evento. Se inscreve, compartilha com seus amigos, porque lembrando que nessa sala virtual eu consigo colocar no máximo 100 pessoas. Uma outra coisa importante, né? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Nós temos nesse mês agora, nós vamos ter 2 eventos importantes, 3. Para você que é de Curitiba, dia 11 de outubro, o BPM Day, Business Process Day. É um dia de case, em que quem teve sucesso com processos, você vai apresentar resultados, né? É uma vitrine. Para quem implementou a metodologia que eu te mostrei hoje, vai lá e fala e mostra. Nós vamos ter também, no dia 24, em Maringá, no período da manhã,
Vai ser o primeiro evento que eu vou fazer em Maringá com a minha equipe de processo de Maringá com a Tamara. Estou muito animado, faz anos que eu queria fazer em Maringá. E dia 25 em Londrina. Você que é daqui da região, eu não estou te pedindo, eu te convoco para você estar nesse evento, porque vamos ter case da Unicesumar, olha que fantástico, uma das maiores universidades virtuais do Brasil. Nós vamos ter um case daquela empresa argentina de seguros, Sancor Seguros, que também vai participar. E nós vamos ter um case da Petit, uma empresa alimentícia. Então, são 3 cases fantásticos. Em Londrina, vai ser feito 2 workshops, um de automação de processos e o outro de como desenhar processos. O Senai me disponibilizou 2 laboratórios, é um valor bem pequeno para você poder participar. Então, vai ter 2 turmas no laboratório, das 8 às 10, às 10 a meio-dia, e no outro laboratório no mesmo horário. Como fazer projetos de automação, e o outro, como desenhar processos. Os eventos são gratuitos, salvo os workshops, tá bem? Convoco vocês aí para participar conosco, que eu tenho certeza que entre teoria e prática, nada melhor do que ver case sucesso funcionando nas empresas, tá bom? Aí, vou abrir para vocês aqui, se tiver alguma pergunta, passar o microfone aqui e vamos para cima. Vamos lá? Enquanto vocês pensam aí, o Roberto colocou um comentário da parte de desenho, né? Eu entendo o que ele colocou e realmente isso acontece, né? Às vezes a gente está no piloto automático e a hora que você começa a desenhar o processo, você começa a tangenciar. No modelo você já começa a ter bastante visual, né? Mas o desenho é aquele ponto da virada, né? É como se a gente estivesse construindo uma nova operação. A gente constrói uma nova operação para falar, putz, cara, olha, tá aqui a tua casa feliz, né? Vai morar com a sua família, tem aqui, né? Tem um quarto bem desenhado, uma sala bem projetada, uma garagem muito bacana. Eu falo assim que você está realizando o sonho das pessoas quando você desenha um novo processo, né? Aí, cara, é colocar a mão na mão do arquiteto, do engenheiro e falar, vamos lá, constrói esse negócio para nós. É isso que a gente faz no dia a dia aí, tá bem? Mais alguém tem alguma pergunta, por gentileza? Obrigado. Pessoal, a Fran vai colocar um link aqui para vocês do chat, para vocês nos darem feedbacks em relação ao conteúdo, tá bem? Esse é um evento gratuito que nós fazemos para explicar o que é processo no mercado. Sou bem sincero, porque mercado para muito, processo para muitos é muito místico, o negócio é muito complexo, e na verdade tem que ser simples, tá bom? Sou pago para simplificar as coisas. Então, tá aí o modelo. O que você vai receber por e-mail, né? Você vai receber os slides, né? E você vai receber um link para poder baixar um e-book de indicadores. Essa é a minha promessa. E você vai receber um link para fazer inscrição no BPMD Londrina, Maringá e assim por diante, tá bom? Desejo a vocês processos fora da curva, né? Vamos lembrar, o antigo presidente da TAM, o senhor Rolim, falou há mais de, sei lá, 20 e poucos anos atrás. Complicar é fácil, simplificar é difícil. Então, Michael, escolhe um nome para o cara de processo. Especialista em simplificação. É isso que eu quero ser na vida das pessoas. Um cara que descomplica, que torna a vida das pessoas leve, tá bom? Sucesso para vocês. Nós vamos mandar o link da pesquisa. Já está no e-mail? No chat? Então tá bom. Gente, obrigado. Deus abençoe. Uma ótima tarde para vocês. Um ótimo finalzinho de mês. E de coração, participe conosco. Vai divulgando para sua equipe. Mês que vem a gente vai falar sobre produtividade. Mês que vem vai ter o meu evento anual de BPMD. Tá? Sucesso para todos. Um abraço para os nossos clientes, para a equipe da Água. Júlio, muito obrigado. Equipe da Programa.
Eu vi uma fotinha da Maristela por aí, pessoal da Matão, muito feliz. Pessoal da Estampar, eu estava aí hoje na Estampar fazendo uma visita, conversando com o pessoal de vendas, tá bem? Grande abraço a todos, sucesso e vamos para cima, porque a eficiência o mercado não perdoa. Preço de venda, mercado. Custos, processos, porta para dentro. Essa é a mensagem. Trabalhe a sua gestão de custos, trabalhe os seus processos e vocês vão ter empresas leves e com excelentes resultados. Grande abraço e até mais. Maicon Pucci, da Ideia Consultoria. Obrigado.